Então, pessoal, vamos começar a nossa aula, tá? Nós trabalhamos na, na semana passada o conceito, né, de resistores. Então, nós tivemos 3 aulas, né, para definir o que é a resistência elétrica, tanto matematicamente como conceitualmente. Analisamos a potência e a resistência elétrica, no caso, né, de materiais não ômicos, né, e materiais ômicos também, e, e também a segunda lei, que refere-se aos fatores que modificam essa propriedade. Lembrando que a resistência elétrica a gente, né, vai considerar que é uma propriedade da matéria, porque tudo vai apresentar essa resistência elétrica. A Elita pergunta, não tem terceira lei de Ohm? Não. Tá? 2 leis já definem muito bem. Agora, a gente vai trabalhar com a parte da associação dos circuitos. Agora começa a emoção. Não estou dizendo que é difícil, estou dizendo que é emocionante. Mas a gente vai ter uma sequência de 3 aulas também, tá, pessoal? Eu estou fragmentando assim para ficar mais fácil. Então, para a gente trabalhar, tirar as dúvidas, tá? Caso apareçam aí. Então, vocês vão ver que a cada aula um módulo. 86, então agora a gente vai caminhar para o módulo 86, 87 e 88, referente à associação de resistores. Nesta primeira aula, né, eu vou tratar da associação em série. Então, vamos lá. O que é uma associação? O que consiste uma associação? Então, dependendo do circuito que eu tenho, tá? Eu quero ligar uma lâmpada, eu quero ligar algum equipamento. Eu vou ter que associar esses resistores de alguma maneira que dê aquela resistência que eu calculei, que seja necessária para controlar a corrente elétrica ou dividir a tensão, como vocês vão ver. Então, o que acontece? Nós temos aqui, ó, que a associação em série, tá? Nós temos dois tipos de associação. Na verdade, eu vou trabalhar 3, né? Associação em série, associação em paralelo e a mista. O que é a mista? A junção dos dois. Claro que eu botei aqui só o conceito dos dois, tá? Para nós. Então, o que, o que a gente vai ver? A associação em série nessa aula, no módulo 86. Bom, o que caracteriza a associação em série? O que eu preciso saber dele? Bom, uma coisa que vocês têm que ter em mente, gente, a associação em série de resistores, ele está ligado com a seguinte característica: nós temos um único caminho para a corrente elétrica. Como assim, Josemar? Se tu olhar esses caras aqui, o que isso aqui são? São resistores. Estão lembrados que a representação do resistor, ela é como se fosse uma molinha, tá? Essa é a representação dos resistores. Pode ser assim, tá? Também não precisa ser como eu falei, eu mostrei ali no desenho. O fato é que quando a corrente elétrica sai da bateria, estão lembrados que isso aqui é uma bateria, tá? A bateria é o gerador. Então, a corrente elétrica vai sair por ali e ela vai ter um único caminho para percorrer. Então, notem que essa corrente elétrica aqui, ela não tem um caminho alternativo para passar. Então, todos os resistores vão receber a mesma corrente elétrica, porque existe um único caminho que liga eles, né? Então, notem que entre os resistores não tem outro fio, é um único fio que está fazendo a corrente elétrica passar. Então, uma das características principais dos resistores em série é que um depende do outro. Como assim? Imagine que esses três resistores são 3 lâmpadas. Se uma queima, interrompe o caminho. Então, já não vai funcionar mais. E eu vou mostrar isso através do link que tem ali, daquele inédito site que vocês nunca viram na vida, tá? Que é o FET.
Então, fiquem atentos a isso. O que que é um circuito em série, né? É quando eu tenho um único caminho para a corrente elétrica. No caso aqui, eu estou falando dos resistores, associação de resistores. Josemar, lâmpada é um resistor? Nós sabemos que toda lâmpada, ela tem, vamos dizer assim, vai ter resistência também. Mas é muito comum vocês olharem exercícios que consideram a lâmpada com uma certa resistência, principalmente lâmpada de filamento, aquelas mais antigas que aquecem, que na verdade ela tem uma pequena resistência lá dentro, e aí aquece aquela resistência e dali vem a luz, né? Por isso que um exercício que vocês vão encontrar tem muito como exemplo de resistor as lâmpadas incandescentes. Vamos ver aqui. Um site que se for tu compra com certeza, Elita. O site é muito bom. Então deixa eu mostrar aqui, ó. Essa vantagem da nossa aula ser assim é porque eu consigo conversar com vocês já com o site aqui pronto. Todos estão conseguindo ver aí o site, né? Certo? Tá o link ali para vocês. Sinceramente, meus amigos, se vocês, quando estiverem estudando, peguem e acessem esse site, tá? Para analisar o que eu estou falando. Então, olha aqui, ó. Aqui eu vou trazer uma lâmpada. Ó, tá lá a lâmpada. Eu poderia pegar o resistor, tá? Mas com a lâmpada é melhor para a gente discutir aqui. Então, ó, eu vou ter 3 lâmpadas, cada uma com a sua resistência. Aqui eu acho que eu peguei uma versão que eu posso mexer na resistência, ó. Eu posso mexer na resistência de cada uma, tá? Então, cada uma tem 10 ohms. Bom, eu vou ligar elas em série, tá? Josemar, o que que é essas bolinhas azuis aí? Elas são os elétrons, mas tem uma coisa errada nessa representação aqui. Essa representação ela não está bem fiel. E o que que está de errado? O que que vocês acham que está de errado aí? Porque ele está mostrando os elétrons para nós, mas os elétrons são assim tão bonitinho, parados. Então aqui eu estou botando a bateria e ó, eu estou fechando o circuito. Vocês não me respondem. Isso aqui é uma interação, gente. O que que está errado nesse modelo? Ó, a gente pode melhorar ainda a intensidade se eu colocar uma outra bateria, tá? Ele tá bem fraquinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se eu consigo cortar. Ah, eu consigo aumentar os volts. Vamos botar aqui, ó, 70 volts. Coisa para ficar bruta. Ó, tá? Tá travando porque eu acho que para você está travando, né? Tá ótimo. Natália, prof, mas se vai ser a mesma corrente para todos, por que os resistores antecessores não vão estar fazendo uma certa resistência? Nossa, Natália, essa tua pergunta foi muito importante, porque no momento que tu liga vários resistores, tu tem uma resistência total do circuito. É isso que a gente vai comentar hoje. Então, olha isso aqui, ó. Só me digam se está rodando a simulação para vocês. Não está rodando, Elita? Não está passando ali os elétrons? Ah, tá. Tá. Só que para mim ele tá bugado. É quando eu compartilho a tela, ele fica assim, até os GIFs não aparecem. Tá ótimo. Então, assim, ó, aqui eu quero mostrar para vocês de o conceito de circuito em série. O que que é o circuito em série? É quando nós temos um único caminho para a corrente elétrica. Olha o que que acontece. O que que acontece quando uma lâmpada ou um resistor falha? Interrompe-se o circuito, tá? Então, uma das características que nós
temos aqui para o circuito em série é essa dependência que eu vou ter de cada elemento, tá? Então, lógico que se um resistor sai dali e eu ligar de novo, as duas lâmpadas vão brilhar mais. Por quê? A gente vai discutir agora. Então, assim, ó, para responder até o que a Elita colocou ali, não entendo esse de colocar mais uma bateria e aumentar a tensão. Bom, Elita, tudo vai partir dessa aula, o que tu vai entender. Por quê? Mais adiante, nós vamos estudar a questão das baterias, os geradores de tensão. E aí a gente vai aprender como ligar eles para aumentar a tensão, que é no caso em série. Sabe aquela história de ligar o positivo no negativo das pilhas? É quando soma as tensões. Mas isso aí a gente vai chegar lá ainda. O princípio tu tem que entender aqui com os resistores, tá? E então assim, ó, então falha, interrompe o circuito. Aí eu pergunto para vocês assim, na casa de vocês é em séries? Isso, né? Será que tu precisa ligar? E agora? Tá, para aí. Vamos voltar aqui. Vou tirar a simulação. Estão me ouvindo? E agora? Meu Deus, né, cara? É que assim, ó, eu não sei se o FET ou qualquer simulação ele trava. Vocês vão ver na gravação da aula 21 que a minha escrita estava travando conforme eu compartilho, tá? Mas tranquilo. Eu vou parar aqui a simulação. Vamos ver se volta normal. Agora estão escutando, né? Tá, beleza. Tá, eu vou voltar. Eu não sei da onde que vocês ouviram ali, tá? Mas eu vou começar. Então, assim, a principal característica do circuito em série é que ele possui um único caminho para a corrente elétrica conectando ali os resistores. Então, a característica que surge aí, né, além do primeiro caminho, do único caminho, né, é que um resistor depende do outro. Ou seja, quando eu falo em circuito em série, seja de associação de resistores ou de baterias, você vai apresentar sempre um único caminho entre os componentes desse circuito. No caso aqui a gente está estudando os resistores em série, né? Então, pessoal, aí assim, ó, o que a Natália trouxe. Mas, Josemar, como é que os outros resistores aqui, ó, no caso da ponta, eles estão pegando mais corrente? Não, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine para vocês que aqui, tá, pelo valor das resistências, está saindo 6 amperes. Então, aqui tem 6 amperes, aqui vai ter 6 amperes, 6 amperes, ou seja, aquela corrente total é conforme a resistência total dessa associação. E aí eu vou mostrar para vocês que esses resistores eles podem ser diferentes, podem ser com valor igual, eles vão dar um valor total para a corrente, tá? Então tudo depende de como eu vou ligar eles. Então vamos analisar isso com maior detalhe, tá? Lembrando que assim, ó, a corrente ela sempre vai do positivo para o negativo, a corrente convencional. A gente sempre vai adotar isso. Então, ó, seguindo o sentido da corrente, todo mundo aqui vai estar polarizado. Como assim polarizado, Josemar? Bom, tu sabe que quando tu liga uma bateria num circuito, tu tá ligando positivo e negativo. Tanto que se tu olhar os equipamentos, tem positivo e negativo. É porque justamente conforme o sentido da corrente,
vai passar ali nos resistores ou no equipamento. Então vocês vão ver que tem toda essa polaridade. Não se assustem com isso, que isso aí eu vou trabalhar, tem muito tempo para a gente trabalhar, a gente vai ficar um bom tempo aqui, tá? Assim, falando de circuito. O que que eu quero de vocês dessa aula? Eu quero que vocês entendam o que é em série e como calcular a resistência equivalente, a característica desse circuito em série, tá? Então, o conceito eu já passei para vocês. Todo circuito em série é porque tem um único caminho e um resistor depende do outro. Fechou? Agora vamos para a parte, né, de analisar esse circuito com relação à corrente. Aqui vocês vão ver o seguinte: como ele está em série, tá? A DDP se divide. Como assim, Josemar? A DDP se divide. Imagine vocês que eu estou com uma bateria de 12 volts. E esses resistores são iguais, tá? R1 igual a R2 igual a R3, tá? Vamos imaginar dessa maneira, tá? Então, o que que acontece? Essa DDP, ela vai se dividir, tá? Josi, se você abrir uma extremidade em uma das pontas e colocar um resistor nele, a corrente ainda vai funcionar? Acrescentar mais uma corrente, Vinícius? Desculpa, mais um resistor? É essa a tua pergunta? Né, se eu abrir ali, ó, tá surgindo perguntas muito boas. Ótimo. O que que vai acontecer? Vai funcionar, só que vai diminuir a corrente. Porque imagina, eu estou aumentando a resistência desse meu único caminho. Então, isso aí vai me atrapalhar muito, porque se eu começar a ligar muita coisa em série, vai chegar um ponto que a corrente vai ser tão baixinha, porque a corrente elétrica vai enfrentar muita resistência no caminho, porque conforme eu vou botando em série, vai somando a resistência do circuito. Por isso que na nossa casa não é em série. Imagina, para começar, olha só, entendo uma coisa. Imagina, para eu tomar banho, eu tenho que ligar a TV. Ou ligar o liquidificador, porque, né, como eu já disse, eu já fiz isso na casa da minha avó, né? Mas tudo bem, tudo é experiência, né? Mas aí o que acontece? Quanto mais resistores eu colocar ali, vai aumentando a resistência elétrica do circuito, tá? Então, até um ponto que nada vai funcionar. O que que se divide? Então, se a corrente não se divide, a corrente vai ser igual para todo mundo, vai se dividir a tensão. Então, se vocês analisarem, eu só vou apagar aqui um detalhezinho, tá? Deixa eu ver aqui. Vou apagar esses 6 amperes, botar em outro lugar para ficar bonitinho aqui para a gente conversar. Então, olha aqui, ó. Se eles são iguais, imagina, 12 dividido por 3, quantos volts eu vou estar lá? Com certeza. Não, ela entendeu que eu estava aprendendo a fazer as coisas. Minha avó, né? Para ninguém ficar perdido na gravação aí. A Elita perguntou se a minha avó ficava brava. Então, olha aqui, ó. Uma coisa, pessoal. Imagina que eu tenho duas lâmpadas que funcionam em 220, né? Mas na verdade elas são de 110 e eu tenho uma rede de 220. Se eu ligar essa lâmpada no bico direto, ela queima, porque ela foi feita para 110 e eu quero usar em 220. Agora, para não queimar ela e eu ligar em série, tá? Vocês vão ver que ela vai dividir. Então, se eu pegar essas duas lâmpadas que foram feitas para funcionar em 110 e ligar em série, ela vai dividir a tensão. Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui? Vamos entender toda essa história, tá? Todo circuito em série tem um único caminho aonde a corrente elétrica vai ser igual para todo mundo, tá? Como eu falei. E a tensão, a DDP, vai ser dividida entre eles. Por isso, imagina assim, ó, todo mundo sabe que os equipamentos funcionam com 220, certo?
cada equipamento tem que receber 220. Agora, se tu liga cada um desses equipamentos em série, será que eles vão, cada um vai receber 220? Não, porque vai dividir a tensão. Então, tem equipamento que nem vai funcionar, porque está recebendo bem pouquinho. A Natália, ótimo, a Natália está perguntando aqui, ó, vai se dividir sempre igualmente a tensão? Não, porque depende da resistência. Por que que eu trouxe aqui que se dividiu igual? Porque eu afirmei para vocês que os resistores são iguais. Por isso que a tensão se divide igualmente. E notem que se eu somar a tensão de cada um, vai dar os 12 volts total. Então, qual é a conclusão aqui? A corrente é igual para todos os resistores e a tensão se divide. Igualmente? Não, depende do valor da resistência. Eu vou mostrar isso para vocês da seguinte maneira. Vamos aqui para o simulador. Pessoal, me digam se vocês estão enxergando a simulação aí, porque como trava, por isso que eu assim, não quero ser chato, né? Mas tá, beleza. Só vão me falando, me avisa se travar, tá? Que eu acompanho aqui no celular. Deixa eu provar isso para vocês, tá? Outra coisa que eu fiz uma perguntinha sobre essa simulação. O que está errado nessa simulação? O que está errado nessa não é um erro assim, meu Deus, não dá para usar. Os elétrons estarem parados. Sabe, movimento desordenado, tá? A única simulação. O resto ela cumpre muito bem, tá? Ele tá meio travado por causa do aplicativo Teams. Tá travando, Jô. Vocês, nesse caso, a potência elétrica também é calculada pela soma das potências individuais. Gabriel, tá me ouvindo? Só me botem sim. Estão ouvindo? Tá. Então eu não posso mexer muito na simulação que trava. Respondendo ao Gabriel, neste caso, a potência elétrica também é calculada pela soma das potências individuais? Sim, Gabriel. Muito boa pergunta também. O que que acontece? Se eu quero saber a potência total do circuito, basta somar a potência individual de cada um. Eu vou ter a potência total do circuito, tá? Então, olha aqui, ó, olha, gente, a gente está usando a simulação e a simulação vai travar o Teams, então, qualquer coisa, se vocês não me escutarem, vão colocando aí, Josi, travou, tá? Porque pelo que eu estou vendo aí, o Teams não está comportando a ideia de ter uma simulação. Então, o que que eu peguei aqui? Eu peguei o multímetro, tá? Esse multímetro, ele serve para eu medir a diferença de potencial. Então, se vocês olharem ali, eu tenho 43 volts. Vamos botar um númerozinho, deixa assim, 43. Deixa eu ver se 45. Ó, botar 30 volts, que fica melhor. Melhor para a gente didaticamente falar, tá? Então, o que que acontece? 30 volts. Quanto que cada lâmpada está recebendo de volts? Rapidinho, uma pergunta rápida aí. Quanto que vocês acham de volt? Lembrando que cada lâmpada que está representando aqui, ela tem 10 ohms. Todos têm a mesma resistência. 10. Perfeito. Vamos conferir? Então, olha aqui, ó. Se eu botar esse cara aqui, 10 volts, tá? Beleza, estão conseguindo ver. Agora, olha, se eu medir aqui, olha aqui quantos volts aparece. 20 volts. Porque soma os 10 volts daqui, mais 10 volts daqui. Se eu colocar no final aqui, eu vou ter o quê? Os 30 volts. Gabriel da Costa Basso. Então, vamos lá. Qual é a tua pergunta, Gabriel? Tipo, os resistores não necessariamente vão ser iguais e a tensão vai ser a mesma, né? Ótimo, agora vem isso que a Natália e o Gabriel perguntou. O que que acontece, gente?
Deixa eu só mostrar aqui, ó, só para vocês verem que a ideia, ó, 10 volts cada um. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mexer na resistência delas. Esse aqui eu vou botar, vamos colocar aqui, eu vou colocar 40, tá? Eita, tá, deixa ali 40 e poucos. Esse aqui eu vou passar para 20, deixa em 30. Então, pergunto aqui para vocês, todo mundo está enxergando, né? Viram que deu uma diferença de brilho? Sim ou não? Das lâmpadas aí? Ótimo. Então, pessoal, o que que acontece? Por que que deu a diferença no brilho? Bom, pela lógica que vocês viram, é que eu mexi no valor da resistência, correto? Correto, né? Agora, por que que elas estão com esse brilho diferente? Está associado com os volts? Quem que está recebendo mais volts? Qual que vocês acham que está recebendo mais volts? A que tem maior brilho ou a que tem menor brilho? A maior brilho. Perfeito. Assim é lógico observar. Vamos confirmar aqui com o voltímetro. Olha aqui, ó. Com o voltímetro, nós estamos vendo que ela, daqueles 30 volts que nós tínhamos ali, é 40 e poucos, né? Deixa eu ver. Não, 30 volts, exato. Esse aqui, ele tá o quê? 15 volts. Aquela lâmpada com maior brilho, ela tá com 15 volts. Agora vamos olhar essa do meio, que eu botei aqui um valor X. Foi de 30, eu acho, né? Ó, essa aqui está recebendo só 11 volts. Então notem que quando a resistência é diferente, elas vão receber DDP diferente. E aqui, olha essa última aqui com menor brilho, 3.73, tá? Agora, uma coisa que é legal para vocês observar antes de a gente passar para os exercícios, tá? A resistência é o contrário da corrente elétrica. Vocês concordam comigo? Como assim, Josemar? Quanto maior a resistência, menor a corrente. É? Certo? Essas lâmpadas, eu posso representar elas da seguinte maneira. A que tem maior brilho, ela poderia ser de 20 watts, a do meio 30 watts e a última, vamos dizer assim, que tem menor brilho, de 100 watts. Aí vocês vão me perguntar, não, Josemar, tá errado, porque que a que tem maior brilho, ela tem que ter maior potência. Aí que está, gente. Toda resistor ou toda lâmpada com maior resistência remete o que? Uma menor potência. E aqui vocês estão vendo que essa lâmpada está brilhando mais porque ela consegue, com poucos volts, acender. A lâmpada que tem melhor, vamos dizer, menor brilho, ela é uma lâmpada de grande potência, porque potência está associado com muita corrente e baixa resistência. Então, o que que acontece? Aquela lâmpada com menor resistência, ela subentende que ela precisa de mais corrente, por isso que ela tem uma resistência pequena. Ela não consegue acender direito. Por isso que acontece assim, ó, de você pegar uma lâmpada com muita potência, quando fica meia fase, já viram aquela situação meia fase, né? Meia fase, caiu a fase ali, a lâmpada mal acende, porque tá chegando pouca tensão ali, ela não consegue brilhar. Vamos botar no slide aqui, eu vou interromper a simulação para não trancar e eu vou voltar para a aula. Então, para responder o Gabriel, né, e a Natália, o que que acontece quando os resistores são diferentes? A
tensão, então, vai ser diferente, e aquele que tem maior resistência terá maior tensão para si, ele vai pegar a maior tensão. E aí fica um detalhezinho que eu quero que vocês anotem aí, ou vai ficar gravado, que é a melhor coisa, né? Que é o seguinte, ó, isso aqui é pela lei de Ohm. O que é a primeira lei de Ohm, se tu analisar, né? Quanto maior a resistência, maior a tensão, correto? Se tu olhar essa equação de outra perspectiva, né, tu vai ver isso aqui, ó. Então, quanto maior a resistência, maior a tensão, tu vai ter o que? Menor se tu considerar a tensão sempre igual, né? Tu vai considerar o que? Que essa corrente vai ser menor. Então, por isso que eu falei para vocês, a lâmpada que tem menor brilho é que ela tem menor resistência. Corretíssimo, se vocês entenderam isso. Mas não significa que ela tem menor potência nominal, aquela que vem na coisa. É porque ela não está conseguindo funcionar com aquela corrente necessária, tá? Então, geralmente, a lâmpada com maior brilho em série isso estou falando, é a que tem maior resistência, ela rouba mais volts para ela, tá? Ela funciona melhor, mas é que ela tem menor potência. Não se assustem se vocês não entenderem isso agora, porque eu disse, é uma caminhada. Nós teremos uma sequência de 3 aulas, contando com essa, onde eu vou estar explicando e voltando novamente aqui, tá? Então, vamos ao final aqui e fazer um exercício. O que acontece aqui? A resistência equivalente do circuito, tá? Se tu pegar aquela partezinha ali, ó, da soma da DDP, Gabriel, poderia falar que a tensão, a razão da tensão sobre a resistência? Daria para falar isso, porque a corrente é a mesma. Perfeito, Gabriel. A razão da tensão da corrente é igual de todo mundo. Excelente, excelente. Porque a corrente é igual, tá? Então analisem ali o que o Gabriel colocou ali no chat. Vocês vão ver que é aquilo que eu coloquei ali na afirmação aqui, ó. Deixa eu só voltar. Tá vendo isso aqui? Essa razão dos volts pela resistência é a corrente. Então vai ser igual para todo mundo, tá? Então olha aqui, ó. O que é a resistência equivalente? É aquela resistência total daquele trecho do circuito que tem os resistores em série. Então, se vocês pegarem o URI para cada um deles, né, olha que fica aqui, ó. Tu vai ter para o resistor 1, para o resistor 2, resistor 3. Né? A corrente é a mesma para todo mundo. Né? Então, o que significa isso? Se eu cortar aqui falhou, tá? Mas é cortar a corrente, tá? Ficou bugado isso, na verdade, né? Eu tenho que cortar a corrente elétrica. Então, tu vai ter que a resistência equivalente vai ser a soma das resistências. Por isso, por que fica igual? Porque tem um único caminho para resistência elétrica. Entendeu? Se as lâmpadas são diferentes, de potências diferentes, todo mundo vai receber a mesma corrente porque existe um único caminho. Um único caminho. Não tem outro caminho para abrir um outro tipo de corrente, entendeu? Então, por isso que a corrente elétrica ela vai percorrer um único caminho, então vai ser igual para todo mundo. Mas o resistor não limita? Sim, limita. Mas assim, como eu te disse, limita o total de corrente que sai. Então, se tu botar 20 resistores aqui, todo mundo vai receber o valor X de corrente, só que para esses 20 resistores que estão em série. Tanto que o Gabriel, acho que foi o Gabriel que perguntou assim, Josemar, se eu acrescentar mais um, pensa comigo, se eu acrescentar mais resistores aqui, eu estou acrescentando mais resistência no caminho. Então, a corrente total que todo mundo vai receber tende a ser menor, tá? A corrente não diminui, não, e o teu pensamento ele faz sentido. Parece que
É que é assim, gente, ó, que a Elita colocou ali, ah, mas tem sentido que vai diminuindo para cada resistor. Não, todo mundo está no mesmo caminho, então todo mundo vai receber a mesma coisa, né? Se botar mais alguém ali no circuito, num resistor, vai diminuir mais ainda, tá? Então, o que que acontece? Aqui a gente vai fazer exercício agora. Aqui eu limitei em 3 resistores, mas isso aqui é para N resistores. Só somar resistência daquele trecho, tu vai ter resistência equivalente. Então vamos lá, aqui eu botei um resumo para vocês dos principais aspectos. Então, num circuito em série, todo mundo vai ter a mesma corrente, porque existe um único caminho. O que que acontece? Que a corrente vai diminuir, mas diminui para todo mundo se aumentar a resistência. A tensão se divide e ela vai se dividir igualmente se os resistores são iguais, tá? E a resistência equivalente, para eu resumir esses resistores, basta somar o valor da resistência. Ah, que bom, Elita, que entendeu. Vamos lá. Agora vamos fazer um exercício para finalizar nossa aula. Eu tenho 2 exercícios aqui. Na verdade são 3. O último eu vou deixar para vocês fazerem e para a gente tirar dúvida no plantão. Então, ó, calcule a resistência equivalente à corrente elétrica para o circuito abaixo. Olhem para esse circuito. A primeira coisa é você saber identificar se o circuito está em série ou em paralelo, certo? No caso aqui, está em série porque existe um único caminho para a corrente elétrica. A corrente elétrica, ela vai sair do positivo, né? E ela vai percorrer aqui, ó, esse caminho. Tá? Isso é a corrente elétrica. Tá? Então, vamos lá. Qual é a resistência equivalente? Como é que eu vou fazer a resistência equivalente aqui, pessoal? Me ajudem aí. Qual é o valor? Qual é a resistência equivalente? Se está em série, basta eu fazer o quê? Somar, não é? Então, imagina aqui, eu vou ter quanto? Ó, eu vou botar aqui, mas você de cabeça já pode fazer. Somando aqui, a 2, mais 1, mais 2, mais 1, 6. Perfeito. 6 ohms. Agora, qual é a corrente total? Como é que eu faço isso? Né? Eu vou usar URI. O URI, só que para resistência equivalente, vezes I, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Tá, Josemar, eu posso usar para equivalente? Pode, porque eu vou saber a corrente total. Então, 18 igual, eu tenho 18 volts aqui, né, que é a tensão que foi dada, e o valor da resistência, 6. Então, qual é o valor da corrente? Né? 18 dividido por 6. Qual é a resposta, galera? Me deem aí, que eu vou apagar aqui. Tá travando para vocês ou não? Isso, 3 amperes, tá? Josemar, é sempre fácil assim? Galera, a gente está aprendendo. Lembre-se que essa aula a gente vai sempre aumentando o nível. Tanto que na última aula sobre essa série, né, sobre associação de resistores, a gente vai resolver exercícios mais complexos, que junta os dois, tá? Então, para finalizar, último exercício, 5 minutinhos, 6 minutinhos para acabar a nossa aula. Para o mesmo circuito do exemplo anterior, calcule a DDP, a tensão, e a potência dissipada para cada resistor. Então, o que nós descobrimos no exercício anterior? Nós descobrimos a resistência equivalente, 6 ohms. Nós descobrimos a corrente total, que é 3 amperes. Certo, pessoal? 3 amperes. Então, como é que eu vou descobrir a tensão em cada um? Tu sabe, ó, preste bem atenção no que eu vou mostrar para vocês, tá?
Tu sabe que aqui está passando 3 amperes, aqui está passando 3 amperes e aqui 3 amperes. Tu precisa calcular de cada um a tensão? Não, se tu vê que tem pares aqui, né? Tem 2 resistores de 2 ohms e um de 1 ohm. Então, é fácil, fácil. Então, vamos lá. Como é que eu calculo a tensão? Gente, calcular a tensão, tu vai usar o URI. Ó, vamos colocar aqui, ó, para R igual a 2 ohms. Qual é a tensão? Tu vai pegar, então, do URI, ó. Eu estou fazendo passo a passo, tá? Vocês vão fazer de cabeça isso aqui. 2 vezes 3 dá quanto? 6 volts. Então, eu sei que esse cara recebe 6 volts e esse cara recebe 6 volts. Porque são iguais, mesma corrente, tá? Certo? Agora, para R igual a 1, tá? 1 ohm. Então, para o R igual a 1, vocês vão ter a mesma ideia, tá? Então, vamos lá. 1 vezes 3. Ó, isso aqui é por lógica, nem precisava fazer a conta. 3 volts. 3 volts, certo? Então, some aí a tensão. A gente sempre vai usar o sentido convencional, sim, Elita. Nesse estudo do circuito, sempre o sentido convencional. É uma questão mais de cálculo, né? E tem mais umas uns casos bem específicos, vamos dizer assim, tá? Que não, talvez não vá usar. Mas é mais para efeito de cálculo e outros efeitos que a gente vai estudar mais para frente. Então, olha aqui, ó. Soma aqui, ó. 6 mais 6, 12. Tá? 12, né? Mais 6 aqui vai fechar os 18 volts, né? 6 mais 6 e somando os dois aqui, então a gente finaliza. Fecha os 18 ali. Agora a potência tu pode fazer tranquilamente pelo pio ou por ali, né? Se tu for fazer pelo pio para cada um, no caso aqui, ó, para 2 ohms, tá? Qual é a potência que está ali? Então, a potência, tu sabe que a corrente que passa por ele é 3, a tensão é 6. Então, isso vai dar 18 volts. Então, desculpa, volts não, watts, tá? Watts. Desculpa aí, tá, pessoal? Aqui, então, tem 18 watts. Aqui tem 18 watts de potência. Se pediram para vocês a potência total, ou tu faz a cada um e soma, ou simplesmente você pega a resistência equivalente. O que, Lita? O que daria para fazer por média ponderada? Só para a gente finalizar aqui. Ó, como todo mundo está recebendo a mesma corrente, só para eu entender o que tu quis dizer ali com a média ponderada para quem? Ó, a resistor de 1 ohm. O que vai acontecer? Mesma ideia. 3 vezes 1. Desculpa. 3 vezes 3 volts aqui. Tá olhando para a corrente. Então, isso aqui vai dar 9 watts. Esse cara, então, tem 9 watts. 9 watts. Estão vendo que isso aqui vocês conseguem fazer de cabeça, né? Tranquilamente. Entendi. Só que toma cuidado que esse exercício especificamente, ele tem um padrão, entendeu? Um padrão aqui. Então, tome cuidado com isso, que às vezes vai variar muito esses caras. Mas aqui é a soma, bem tranquilo, Elita. Esse pensamento pode ser usado. Então, olha aqui, pessoal. Terminamos esses dois exercícios. Esse aqui eu vou deixar como atividade de casa. Você já está em casa, então vamos fazer, tá? E aí,
Esse aqui tem um caso particular que é o rheostato, que eu vou estar falando mais adiante também, que é o potenciômetro, que eu falei lá na primeira aula. O que que acontece, né, sobre os potenciômetros? Eu vario a resistência aqui, tá? Então, estou variando o comprimento da resistência. Em vez de colocar vários associados em série, eu só vou variar ele. Por isso que é aquele botãozinho de girar é um reostato, um potenciômetro, ele serve, a gente está variando, é como se fosse um resistor em série contínuo, tá? Certo? Aqui é mais teoria. Então, vocês têm aí já uma listinha de exercícios, tá? Isso aqui sobre o reostato eu vou falar mais adiante também, conforme eu disse para vocês na última aula lá que eu vou chegar, tá? Então, pessoal, você já tem essa lista disponível para vocês, tá? Então, podem já fazer. E vou encerrar a aula por aqui. Obrigado a todos pela paciência, tá? Qualquer coisa, só falar aí hoje na nossa conversa, no plantão. Eu acho que a maneira que eu fiz aqui para vocês ficou legal, né? Assim,